Olá, Deus abençoe mais uma vez, uma grata oportunidade de estarmos juntos em mais um vídeo aqui para nós trazermos aquelas chaves que destrancam a palavra, os segredos de Deus para os nossos corações. Nós sabemos que todos nós estamos buscando salvação, o mundo todo está atrás de salvação. As pessoas erram o caminho da salvação, mas Deus deixou o caminho identificado, o caminho com sinais para que nós seguíssemos e encontrássemos a salvação, a graça. E nós temos tratado aqui nos nossos vídeos desses caminhos, desses sinais, de todas as maneiras de Deus trabalhar como chaves, né, que abrem os segredos de Deus para as nossas vidas. Você se lembra que no último vídeo eu estava falando sobre um só Deus, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Esse Deus, a pessoa dele aqui na terra, foi chamado Jesus, o Cristo. E que depois a Bíblia mostra, São Paulo mostra ali, Atos dos Apóstolos mostra ali, que o apóstolo Pedro fala que Deus o fez Senhor e Cristo. Só para não ficar confuso, olha uma vez mais São João capítulo 14. Os discípulos aqui conversando com Jesus e ele dizendo que iria. O Senhor Jesus Cristo começou a preparar os discípulos para a sua saída. Então, ele disse assim, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Comumente você vai ouvir todos os pregadores dizendo assim, ninguém vai ao Pai. Mas a Escritura diz, ninguém vem. Por quê? Porque quando você tem a visão de um pai separado, o português correto seria ninguém vai ao Pai. Só que escrituristicamente correto. E aí o português também corrobora com essa visão, é que ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando eu digo vem, eu estou dizendo de algo que está em mim. Quando eu digo vai, eu estou mostrando algo fora. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Espera aí, nós estamos vendo só o Senhor. Aí ele disse, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Espera aí, nós estamos falando do Pai, nós não estamos falando do Senhor. Aí ele disse, eu estou com vocês. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus estava aqui com essas palavras. Como dizes tu? Colocando aqui uma conotação de espanto, não é? Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai? Estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem? Ele disse, não crês tu que estou no Pai e o Pai, que não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Agora eu quero ler mais uma escritura aqui, lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, isso vai te ajudar a entender melhor o que era Jesus, o que era o Pai estando nele, o que era o Espírito Santo. Diz assim,
porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você se lembra que o Senhor Jesus Cristo disse também que a ele havia sido dado todo o poder no céu e na terra? Como é que se houvessem três, Deus o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os outros dois ficariam sem poder? Mas a plenitude da divindade, tudo que era Deus, morava em Jesus Cristo. Por quê? Você se lembra que nós dissemos sobre o sacrifício que o pecador tinha que receber a remissão do pecado com derramamento de sangue? E quem é que podia morrer? Um cordeiro, uma novilha, pombinhos. Pois é, mas as pessoas continuavam com o mesmo desejo de pecar. Era necessário que se tirasse esse desejo de pecar. Como? Substituindo a natureza do pecador pela natureza do inocente que morria. Mas a natureza do inocente ali era animal. Se você caminhar conosco dentro das Escrituras, nós vamos lá no livro de Ruth e entender a lei da remissão. A lei da remissão é que tinha que ser um parente, para ser o parente redentor. Um animal não é parente do homem. O anjo não é um parente do homem. Então o que acontece? Ele precisava ser homem, parente, mas ele precisava também ser digno. Qual homem era digno? Se você for Apocalipse capítulo 5, João estava chorando ali naquela cena de Apocalipse capítulo 5, porque não havia ninguém na terra, no céu, debaixo da terra, ninguém que fosse digno. Um só era digno, o Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele era digno? Porque ele era Deus se fazendo carne para morrer no lugar do homem. Qual era a natureza de Jesus? O Espírito Santo. Essa natureza, ela pôde retornar sobre os pecadores. Para que esse pecador pudesse ter sido criado por Deus, salvo, redimido por Deus e cheio de Deus. Deus agora estava enchendo os pecadores, mudando as suas naturezas. Por isso é que um verdadeiro cristão, ele não tem natureza de pecado. Ele não caminha para o pecado. O pecado não faz parte dele. Por quê? Porque sua natureza agora é a natureza do Senhor Jesus Cristo. Eu disse também, mas quero ler para você, Atos capítulo 20, versículo 28. Nós lemos assim, a recomendação de São Paulo, falando aos líderes da igreja. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Deus tem sangue? O sangue do Senhor Jesus Cristo é o sangue de Deus. Foi Deus que se fez carne no ventre de Maria, e agora Deus tinha sangue para derramar no lugar do cordeiro, no lugar do boi, no lugar da novilha, no lugar da pomba. Todos aqueles sacrifícios cessaram para que o verdadeiro sacrifício... Você sabe como João identificou Jesus? Quando Jesus veio na beira do Jordão para ser batizado por João, Jesus disse assim, João disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele era Deus, Cordeiro para se sacrificar pelo seu povo. Você se lembra que nós estamos falando desse assunto como uma das coisas que o profeta Elias viria fazer na sua restauração? Deus disse que o Senhor Jesus Cristo não volta à terra antes do tempo da restauração. A restauração tinha que ser feita através do profeta Elias, e nós temos uma promessa de que esse profeta viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele viria para converter o coração dos filhos aos pais. Quais os pais? Os discípulos do Senhor Jesus Cristo. O que os discípulos pregavam?
os discípulos pegavam Jesus Cristo sendo Deus. Então aqui entra a primeira coisa dessa restauração, a adoração. Adorar a Deus como um só Deus, Senhor nosso, Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Depois de compreender isso, então, você deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 19, Jesus disse: pregai o evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 38, Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém me diria: eu prefiro ficar com o que Jesus disse e não com o que o Pedro disse. Nós acabamos de entender que o Espírito Santo é Jesus como Espírito. Não é? A natureza do parente redentor, a natureza do inocente que morreu é o Espírito Santo. Então Pedro estava cheio de Jesus, revelando aquilo que Jesus havia dito. Só há um nome pelo qual nós devemos ser salvos, que esse é o nome do Cristo, e que toda a família, no céu e na terra, recebe esse nome. O nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso próximo vídeo, eu quero tomar algumas outras coisas que precisavam ser restauradas. A ordem, conduta, doutrina, a conduta do povo de Deus, a ordem nos cultos, a doutrina bíblica que deve ser estabelecida na igreja, que muita gente chama de costume. E depois de te falar isso, eu quero te dizer e mostrar para você um ministério para eu dizer algo. Elias prometido já veio. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Compartilhe com um amigo que precisa. Sabe aquele amigo que quer ouvir a palavra, aquele amigo que está desesperado? Compartilhe esse vídeo. Ele já está desanimado com tudo que é igreja. Isso não é mais uma igreja. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Compartilhe esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva, clique no sininho aí, porque você vai receber todos os nossos vídeos. Esse canal não tem só esses vídeos aqui. Nós temos cultos, nós temos hinos, cânticos, nós temos pregação da palavra. Estamos te convidando. Entre no canal, assista os nossos cultos, ouça os nossos hinos, venha adorar conosco, para que nós juntos possamos ir embora dessa terra numa hora dessa. Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar.